people, because you have brought up this very sensitive prophecy. Bem, povo abençoado, porque vocês trouxeram à tona esta profecia muito sensível Of April 2nd, the year 2004. de 2 de abril do ano de 2004. This is what the Lord said on that day. Isto é o que o Senhor disse naquele dia. The Lord took his prophet, O Senhor levou o seu profeta, he took his dreadful prophet and stood him before the throne of God Almighty. ele levou o seu temível profeta e ele ficou diante do trono do Deus Todo-Poderoso On the 2nd of April, the year 2004. em 2 de abril do ano de 2004. And right standing in front of the throne, E ficando de pé diretamente diante do trono, the throne of God is totally covered o trono de Deus é totalmente coberto by the tremendous white, pure glory of God pela tremenda branca e pura glória de Deus, that you normally see come all the way and settle on my head. que vocês normalmente veem vir todo o caminho e repousar sobre a minha cabeça. That entire throne was covered by a mountain-like glory. Todo aquele trono estava coberto pela glória que era como uma montanha, And God the Father, e Deus Pai, he made me know that God the Father, he that sits on the throne, ele me fez saber que Deus Pai, aquele que se assenta no trono, was seated on the throne estava sentado no trono and paying particular specific attention e prestando uma atenção particular e específica to this prophet that is speaking with you today, a este profeta que está falando com vocês hoje, where he was standing in front of the throne. enquanto ele estava de pé diante do trono. And then he also made me know E então, ele também me fez saber that the Lamb, Christ Jesus the Messiah, que o Cordeiro, Cristo Jesus, o Messias, the glorious Lamb of God, o glorioso Cordeiro de Deus, was also seated on his glorious throne. também estava sentado no seu glorioso trono, At the throne position together with God the Father. na posição do trono junto com Deus Pai. And then at that time, E então, naquele tempo, on that 2nd of April, the year 2004, naquele 2 de abril do ano de 2004, at that time, naquele tempo, then immediately God the Father, he alerted me então, imediatamente, Deus Pai, ele me alertou. and he let me know he was releasing John the Baptist from the throne to come to me. Ele me fez saber que ele estava liberando João Batista do trono para vir até mim. And immediately John the Baptist comes to me all the way. E imediatamente João Batista vem todo o caminho até mim. He arrives there, he talks a bit. Ele chega lá, ele fala um pouco. I describe in my literature Eu descrevo em minha literatura, na revista, the narrative of how he goes left and goes right a bit. a narrativa de como ele vai à esquerda, então um pouco à direita, A triangle as he walks. como um triângulo enquanto ele anda. But then after finishing talking, Mas então, depois de terminar de falar, and there's so much in that conversation, much of which we have not shared. e há tanto naquela conversa, a maior parte dela que eu não compartilhei, But he said, and go tell, most importantly, mas ele disse, vá dizer, isto é o mais importante, go prepare the four corners of the earth vai preparar os 4 cantos da terra for the glorious coming of the glorious Lamb of God. para a gloriosa vinda do glorioso Cordeiro de Deus. And then the inner part of that conversation, the greater narrative, E então, a parte interior daquela conversa, a grande narrativa, is the Lamb of God that died for the sins of man. é o Cordeiro de Deus que morreu pelos pecados dos homens. And then John the Baptist now walks and disappears in me. E então, João Batista anda e desaparece em mim. He walks towards me and disappears inside me. Ele anda na minha direção e desaparece dentro de mim.
And once John the Baptist has disappeared inside me, E uma vez que João Batista desapareceu dentro de mim, then the voice of God the Father now speaks from the throne. então a voz de Deus Pai agora fala do trono. He speaks and says, Ele fala e diz: let me show you what is about to happen on the earth. Deixe-me te mostrar o que está prestes a acontecer na terra. And then he lifts me from where I was standing Então ele me levanta de onde eu estava de pé, right in front of the throne of God Almighty inside heaven. bem diante do trono do Deus Todo-Poderoso dentro do céu, In front of the throne, na frente do trono, the exact position where Isaiah found himself. na posição exata onde Isaías encontrou-se. In Isaiah chapter 6 that we have seen, Em Isaías capítulo 6, que nós já vimos, but standing in front of the throne of God, mas de pé diante do trono de Deus, he now lifts me up after saying ele agora me levanta depois de dizer that now let me show you what is about to happen on the earth. que agora deixe-me te mostrar o que está prestes a acontecer na terra. Then he lifts me up from there Então ele me levanta de lá and brings me all the way e me traz todo o caminho until above the Middle East and above Jerusalem. até em cima do Oriente Médio e em cima de Jerusalém. In the clouds above Jerusalem, E nas nuvens em cima de Jerusalém, so I could see Israel and the city of Jerusalem. então eu pude ver Israel e a cidade de Jerusalém. The first thing I see is the death of Arafat. A primeira coisa que eu vejo é a morte de Arafat. So I see mourning going on in the Arab world and this side. Então eu vejo lamento acontecendo no mundo árabe e deste lado. And then after that, E então depois disso, then he showed me Jerusalem. então ele me mostra Jerusalém. There are changes of leadership that take place in Jerusalem. Há mudanças de liderança que acontecem em Jerusalém. Changes of leadership. Mudanças de liderança. One administration after the other. Uma administração após a outra. But those two changes of leadership Mas aquelas duas mudanças de liderança are right-wing governments. são governos de direita. The changes of leadership. A mudança de liderança. And that's why after that prophecy I said, it will be Benjamin Netanyahu too. É por isso que depois daquela profecia eu disse, será Benjamin Netanyahu II. Because the first Benjamin Netanyahu took place when he that speaks with you was in Israel. Porque o primeiro Benjamin Netanyahu aconteceu quando este que fala com vocês estava em Israel. So Benjamin Netanyahu too. Então, Benjamin Netanyahu II. So I see the changes of leadership in Jerusalem. Então eu vejo as mudanças de liderança em Jerusalém. And the entire world is perplexed. E o mundo inteiro está perplexo. The whole world is perplexed. They're asking many questions. O mundo inteiro está perplexo. Eles estão fazendo muitas perguntas. How shall we discuss the peace of Jerusalem, Como que nós vamos discutir a paz de Jerusalém, the peace of Israel, the peace of Palestine and all this? a paz de Israel, a paz da Palestina e tudo isso? It takes me to many capitals all over the world Ele me leva a muitas capitais em todo o mundo to see the perplexity and the alarm. para ver a perplexidade e o alarme. But there is change of leadership that takes place in Jerusalem. Mas a mudança de liderança que acontece em Jerusalém, Another change and another change. e uma outra mudança e uma outra mudança. And then again, God the Father lifts me up and brings me all the way into heaven. Então, novamente, Deus Pai me levanta e me traz todo o caminho até o céu. And I find myself standing again right in front of His throne. E eu me encontro novamente de pé, bem diante do trono dele. The throne of God the Father, the throne of God, and the throne of the Lamb of God. O trono de Deus Pai, o trono de Deus e o trono do Cordeiro de Deus. Then at that place, Então, naquele lugar,
Then now the Lord opened my eyes. I can now see inside the throne. Então agora o Senhor abre os meus olhos e eu posso ver dentro do trono. And I can see the Lamb, E eu posso ver o Cordeiro, the super glorious Lamb of God, o super glorioso Cordeiro de Deus, seated on the super glorious throne, sentado em um super glorioso trono. the seat of the throne, powerful glory. No assento do trono, poderosa glória. And the Lamb is seated, the super glorious Lamb of God, E o Cordeiro está sentado, o super glorioso Cordeiro de Deus. is seated upon the super glorious throne of God. Ele está sentado sobre o super glorioso trono de Deus. Inside the throne, at the center of the throne. Dentro do trono, no centro do trono. And then at that place, E então, naquele lugar, immediately I look in there, then the Lamb looks at me. imediatamente eu olhei lá dentro. Então o Cordeiro olha para mim. Once the Lamb he moves his neck a little bit like this. E uma vez que o Cordeiro, ele move o seu pescoço um pouco assim. But I could see that he has been slain and the blood is flowing all over his super glorious chest. Mas eu pude ver que ele havia sido morto e o sangue está fluindo sobre todo o seu super glorioso peito. He has been slaughtered. Ele havia sido morto. So the blood is flowing all over his chest. Então o sangue estava escorrendo sobre todo o seu peito. The super glorious glory of his chest, blood is flowing over that. A super gloriosa glória do seu peito e o sangue estava fluindo sobre todo ele. Over his chest. Sobre o peito dele. And he turns his neck, he does turn his neck a little bit right like this to see me. Então ele vira o seu pescoço, ele vira um pouco o seu pescoço assim para a direita, para me ver. So once we gain the eye contact, Então quando nós tivemos o contato de olho, I have gained the eye contact with the Lamb. eu tive o contato olho no olho com o Cordeiro, At the center of the throne. no centro do trono. Then after that, now I checked myself, I saw that I've been transfigured. E então depois disso, eu chequei a mim mesmo e eu vi que eu havia sido transfigurado. And my raiment is transfigured and super glorious. E a minha veste é transfigurada e super gloriosa. And I say it in my narrative and writings E eu disse em minha narrativa e nos meus escritos that even if one were to take a pen and touch, I would see that dot. que se alguém pegasse uma caneta e tocasse, eu poderia ver o pontinho. That is the level of super glorious and transfiguration that happened on me. Este é o nível de super glória e transfiguração que aconteceu em mim, Before the throne of God and over the garment I wore too. diante do trono de Deus e sobre as vestes que eu usava também. And then immediately the Lamb of God was released by God the Father. Então, imediatamente, o Cordeiro de Deus foi liberado por Deus Pai. Then he came all the way towards me. He came up to my feet. Então, ele veio todo o caminho na minha direção e ele veio até os meus pés. And everything became super glorious. I became super glorious. E tudo ficou super glorioso, eu fiquei super glorioso. But he came and stopped at my feet. Mas ele veio e parou nos meus pés. And then after that, then I woke up and found myself back on the earth. E então, depois disso, eu acordei e me achei de volta na terra. At my feet here. Nos meus pés aqui. And then after that I woke up and found myself back on the earth. E então, depois disso, eu acordei e me achei de volta na terra. And I've said over time E eu tenho dito ao longo do tempo that there were a lot of pastors in the Latin America que haviam muitos pastores na América Latina that were trying to connect, they were trying to go through this prophecy
que eles estavam tentando conectar, eles estavam tentando passar através desta profecia. Over time, I began to prophesy E ao longo do tempo eu comecei a profetizar the changes that would happen, changes of leadership in Israel, as mudanças de liderança que iriam acontecer, as mudanças de liderança em Israel that would happen in Jerusalem. que iriam acontecer em Jerusalém. The right-wing leadership, there will be one change, another change. A liderança de extrema direita, uma mudança e então outra mudança. The right wing, two changes, both are right wing. Extrema direita, duas mudanças e ambas extrema direita. Changes of leadership that will take place in Jerusalem. Mudanças de liderança que iriam acontecer em Jerusalém. And that prophecy began to get fulfilled. E aquela profecia começou a ser cumprida. I've left out another part of that prophecy Eu deixei de fora outra parte desta profecia, where people are traveling to Israel. I've left out that part. quando as pessoas estavam viajando para Israel. Eu deixei de fora esta parte. But I'll talk about just the part I picked today. Mas eu estou apenas falando a respeito da parte que diz respeito a hoje. And so, E então, after I gave that prophecy, it began to unfold bit by bit. depois que eu dei aquela profecia, ela começou a se desdobrar pouco a pouco. And I kept saying Benjamin Netanyahu 2. E eu continuei dizendo Benjamin Netanyahu 2. 2004, 2005, all throughout. Por todo 2004 e 2005, Until Benjamin Netanyahu came on the throne. até que Benjamin Netanyahu agora veio ao trono. And I kept telling people all over the world E eu continuei dizendo para as pessoas em todo o mundo that the prophecy on the glorious coming of the Messiah, que a profecia sobre a gloriosa vinda do Messias, the anti-prophecy of the Lord, a profecia do Senhor do tempo do fim, gravitates, it rotates, ela gravita, ela gira em torno, gravitates around the events in Israel. gravita ao redor dos eventos em Israel. And it's amazing now E é surpreendente agora, because you brought it up now. porque vocês trouxeram isto à tona agora. It's amazing because there were lots of pastors in the Latin America at that time. É surpreendente porque haviam muitos pastores na América Latina naquele tempo That were writing to me. que estavam escrevendo para mim. And they were saying they have listened to that prophecy. E eles estavam dizendo que eles tinham ouvido aquela profecia. It seems to them that once Benjamin Netanyahu came, Parecia para eles que uma vez que Benjamin Netanyahu tinha vindo, they said, wow, look, he has now come on board. eles disseram, olha, agora ele veio a bordo. And they said, it seems for them E eles disseram que para eles parecia that it is at the end of the reign of Benjamin Netanyahu that the Messiah now comes. que era no final do reinado de Benjamin Netanyahu que agora o Messias vem. Comes for his bride. Vem para a sua noiva. And because the Bible says nobody knows the day or the hour, I restrained them. E porque a Bíblia diz que ninguém conhece o dia nem a hora, eu os restringi. Because otherwise they would have to wait. Porque caso contrário, eles teriam que esperar. How about if the rapture happens in between? E se o arrebatamento acontecesse no meio? And so I kept telling them, no, it's not at the end. Então eu continuei dizendo para eles, não é no final. All I said is that I saw the two changes of leadership. Tudo o que eu disse é que eu vi duas mudanças de liderança. I saw changes of leadership in Jerusalem. Eu vi mudanças de liderança em Jerusalém. Then I was back at the throne position. E então eu estava de volta na posição do trono. My garment is transfigured. I am transfigured. Minhas vestes são transfiguradas. Eu sou transfigurado. And then the Lamb of God was released. E então o Cordeiro de Deus foi liberado. And the Lamb of came all the way, super glorious. E o Cordeiro de Deus veio, super glorioso. A huge lamb. Um cordeiro enorme. And he came and stopped at my feet. E ele veio e parou nos meus pés. And at that place, then I found myself back on the earth.
E naquele lugar, então eu me vi a mim mesmo de volta na terra. But now you see the unfolding. Mas agora vocês veem o desdobramento. You see the urgency with which the Lord is speaking on the coming of the Messiah. Vocês veem a urgência com a qual o Senhor está falando sobre a vinda do Messias. And then you see now the changes of leadership. E então vocês veem agora a mudança de liderança. Now you can understand the cue, the signal the Lord placed in that prophecy. E vocês podem entender a pista, o sinal que o Senhor colocou naquela profecia. The changes of leadership in Jerusalem. A mudança de liderança em Jerusalém. You can see the current changes of leadership in Jerusalem. Vocês podem ver a mudança atual de liderança em Jerusalém. You need to prepare the way. Vocês precisam preparar o caminho. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Toda Shalom. Boker Tov.